Espírito. Tudo nós te pedimos, em nome do teu Filho amado e querido. Então, me aconteceu uma coisa extremamente interessante essa semana, porque a gente, quando vai caminhando, quando a gente vai tratando desse dia a dia e vai tentando chegar mais perto de Deus e tendo essa vontade que começa a surgir na gente, até por curiosidade, de ler a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro fácil. Ainda essa semana eu comentava com Lene e a gente discutia um pouco sobre Jacó. E assim, eu já dei até um estudo na casinha de Jacó, mas é tão interessante, porque tem tantas coisas implícitas, né, nesse estudo de Jacó, como o medo que ele sentiu, né, de encontrar o irmão, quando ele chega, que ele vai se correndo aos pés de Deus, né? Aquela marca que Deus dá e como Deus perdoa ele, que a gente, no primeiro momento, fica sem compreender, porque Deus permitiu que ele, utilizando-se de uma fala falsa, usasse o pai dele para que ele desse a bênção do primogênito. E é uma coisa que foi extremamente fora do evangelho, fora da legalidade. E aí a gente fica um pouco sem compreender quando a gente vê que Deus abençoa e ainda dá o nome de Israel a Jacó. Mas quando a gente vai se apegando aos detalhes, isso lá na frente, lá em outra ocasião, a gente vai novamente detalhar toda essa caminhada de Jacó, a gente percebe como foi que ocorreu o perdão de Deus e Deus tenta colocar na Bíblia esse entendimento para a gente. Por outro lado, a gente vai se apercebendo de como Deus, como lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, no evangelista Mateus, como aquele sermão, Jesus Cristo, durante a Bíblia, porque ele faz logo no início aquele Sermão do Monte, mas durante toda a trajetória de Jesus, ele dá vida àquele sermão com fatos concretos, com exemplos, quando ele conta as parábolas. Então, Jesus, tudo que ele diz no Evangelho, no sermão, é completamente diferente de como a gente escuta uma palavra, mas não verifica a prática da palavra. E Jesus faz questão de fazer tudo isso através da caminhada dele, através de como a gente deve tratar, se submetendo a ser uma pessoa humana, sendo o próprio Deus, para nos ensinar tudo isso. E a gente acha, nessa tentativa, a gente está numa tentativa da santificação, né? Que é quando a gente conhece Jesus e a gente está tentando servir a esse Deus maravilhoso. Mas aí, essa semana, Deus me puxou assim e me deu um ensinamento direto. E isso tocou demais o meu coração. Por exemplo, eu recebi uma ligação de uma amiga, onde ela me fez o seguinte relato. Angélica, tu não sabes o que aconteceu. A minha irmã, numa reunião de família, teve um impacto enorme, porque ela teve conhecimento, através dessa reunião de família, que o marido dela devia demais. Tinha dívidas imensas e ela não sabia por quê, nem como ele tinha chegado àquele ápice de dívidas. Ele é um homem aposentado, é um homem que tem o vício do fumo e da bebida diária. E aí, essa amiga minha me disse, eu não sei como minha irmã não teve um problema, não teve um infarto quando soube de tudo isso. Quando eu escutei essa fala, é lógico, eu fiquei escutando, mas depois que eu desligo o telefone, eu fico pensando naquilo que eu escutei. Não sei se ocorre com vocês. Aí eu fiquei dizendo assim, mas meu Deus, como é que essa mulher aguenta um homem desse? Como é que essa mulher ainda tolera um homem que é alcoólatra, que dá tanto trabalho a ela? Eu, com meus pensamentos. E fiquei pensando assim, quando foi durante a semana, Deus que não dorme, e quando a gente está atenta a escutar a palavra dele, e hoje eu penso que nem sempre foi assim. Muita gente. Eu nem sempre foi assim, mas hoje eu ando muito focada
em escutar o que Deus quer me ensinar, o que Deus quer me dizer. Eu fico muito preocupada hoje com isso. Eu acho que é porque eu estou ficando mais velha, uma série de coisas mais amadurecida, enfim. E, de repente, eu escuto uma palavra durante a semana, porque todas as noites a gente escuta a palavra e a gente tem orado um livro. Toda noite a gente ora, lê um capítulo e medita e lê com relação a esse capítulo de um livro cristão. Aí eu escutei uma palavra mais ou menos assim: Angélica, preste bem atenção. A gente não pode alijar, nem a gente pode retirar pessoas da vida da gente que nos dão trabalho. É como se, de repente, você desejasse que as pessoas morressem para você não tratar e não dar assistência. Preste atenção. Todas essas pessoas foram criadas por mim. E essas pessoas, eu vim, de acordo com o que eu disse lá em Mateus, eu vim exatamente para esse tipo de pessoa doente. Às vezes, minha filha, os meus filhos me confundem e acham que eu só estou falando de pessoas que são pobres materialmente. São pessoas que são esforçadas, mas não têm aqueles recursos para sobreviver. São pessoas desempregadas que precisam urgentemente de um emprego para se manter e se manter a família. Mas veja, naquela ocasião em que eu ditei o meu sermão, o sermão do meu reino, eu atingi aquela multidão que me escutava, mas eu quero me referir também, e principalmente, e sobretudo, a essas pessoas tão doentes, que são as pessoas alcoólatras, que são as pessoas que têm vícios, que são as pessoas que estão perdidas no mundo e que não se encontram, não tiveram coragem, força suficiente para caminhar comigo e então se perderam ao longo do tempo e estão completamente dominadas pelas doenças. Aí eu fiquei pensando nessa palavra que Deus me deu. Porque Deus, quando chama, quando tem uma mensagem para a gente, o mais importante em Deus e o mais significativo é que Deus mostra o problema, chama a gente para refletir e dá a solução do problema. E aí eu fiquei me sentindo, comentei com Leinha sobre esse julgamento que a gente faz de uma pessoa difícil na vida dos outros, não é? Esse julgamento que até a gente faz muitas vezes a achar que a pessoa não deveria aceitar determinadas coisas. Só que aí, durante a própria semana, essa mesma pessoa que me falou, me deu esse relato, eu perguntei como ia a situação, e ela me disse assim, ela está tentando, aparentemente, ela está tranquila, e ela está procurando uma solução para ver como é que ela convive com esse problema. E aí, no dia seguinte, Deus voltou a falar no meu coração, dizendo, tudo tem que ser feito comigo. Sou eu. Vocês têm que procurar em mim condições para que vocês consigam viver em mim e no meu reino com o problema que se apresenta. E aí, minha gente, eu caí em mim. E verifico que as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã na vida da gente, não se limitam a misericórdias que nós humanos traduzimos. Não é? A gente diz assim, a gente muitas vezes acha que só trocar de lugar com a pessoa, quando a gente tenta ajudar, quando a gente tenta trocar de lugar, a gente está fazendo o máximo, não é? E, na realidade, Jesus quer muito mais do que simplesmente esse ato. E, por incrível que pareça, o que eu queria passar para vocês hoje à noite
Eu queria passar para vocês que esse aprendizado diário é surpreendente na vida da gente. Não importa onde você está e como você vai caminhar e quanto você caminhou. Importa que Jesus sempre está procurando uma forma de que a gente possa verdadeiramente assimilar como Ele quer que nós sejamos. Eu acho interessante esse tema, porque esse é um tema vivido no dia a dia da gente. A gente diariamente está achando as pessoas chatas, a gente diariamente está achando que as pessoas têm esse defeito, têm aquele. A gente está colocando sempre se fosse eu não aguentaria. Só que a gente sabe perfeitamente que em várias outras ocasiões as pessoas olham também para a gente e comentam isso com a vida da gente, não é? Se você fizesse assim, se você fizesse assado, se você de qualquer. Por exemplo, uma coisa que eu acho bem prática para a gente compreender: você está desempregado, você tem que procurar algum emprego para você se sentir mais útil. Como? Não é? Como você vai procurar? Se você não existe oferta de emprego para você. Para você começar um negócio, você precisa ter um pouco de capital. Ou então você precisa externar isso a um grupo de pessoas que estejam dispostas a lhe ajudar. E aí é onde a casinha de oração sempre se insere. Eu penso dessa forma. Porque eu penso, por exemplo, se alguém disser assim: Angélica, eu vou botar uma barraquinha de vender cachorro-quente. Com certeza, como aconteceu já em várias ocasiões, a gente vai fornecer um primeiro material para que a pessoa possa ter um certo rendimento, para que comece a ter um lucro ali, para que possa sobreviver, para que possa. Mas é tudo muito difícil. Primeiro, porque a cabeça da gente não caminha de acordo com o nosso corpo, não é? A cabeça da gente, por vezes, a gente está mais cansada, a gente está mais desgastada, a gente está, às vezes, tomada por uma tristeza e uma angústia muito grande, que nos impede de produzir como nós gostaríamos de produzir. E isso é muito difícil de ser retirado do coração da gente, primeiro de uma hora para outra, porque só quem retira esses sentimentos de opressão no coração da gente é Jesus Cristo. Não é? Então, eu não achei extremamente interessante trazer esse assunto à baila para que a gente pudesse refletir sobre exatamente essas posições que a gente tem e que, por exemplo, eu, graças a Deus, escutei o relato. E não emiti a minha opinião naquele primeiro momento. Mas Deus não permitiu que eu emitisse. E antes que eu tivesse alguma conclusão de julgamento, Deus me puxa e diz: Angélica, minha filha, não é por aí. Não é. Eles são filhos meus. E assim, e a gente não pode simplesmente tirar a pessoa da vida da gente, porque as pessoas dão problema da gente, não é? Ao contrário, Deus, quando a gente conhece a Ele tenta, de acordo com a escolha da gente, nos capacitar para que possamos conviver com esses desafios que são imensos, a começar do temperamento de pessoas que convivem com a gente, da forma de agir de cada um. Então, cada vez mais eu chego à conclusão de que, como a gente lia ontem no livro que a gente está lendo, né, Leia? Que Jesus é o próprio Evangelho. Não é? Ele é a própria mensagem. É a própria mensagem, é a de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquela carta, entende? Onde ele mastiga tudo para a gente, mostrando tudo como deve ser, com fatos,
com exemplos, com a prática das suas atitudes. Ele é o profeta e o sacerdote. Lá atrás, Deus sempre se comunicou com o seu povo através dos seus profetas. A partir do momento que Jesus Cristo surge no Novo Testamento, Jesus é a própria palavra de Deus andando entre o povo de Deus. Não é? É o próprio eco de Deus, porque uma coisa interessante que a gente observou é que Deus diz, porém, eu digo assim, a palavra de Deus diz, porém, eu digo dessa forma. Porque Jesus explica. Porque Jesus explica mais como pode ser. Porque nós precisávamos de um instrutor pedagógico, didático, que pudesse alcançar a forma de cada um ser. E Jesus é exatamente essa figura de Deus que vem dessa forma colocar o evangelho no coração de cada um da gente. E quando a gente quando a gente tem um pouco de conhecimento, eu digo pouco porque a Bíblia é dificílima, e quando a gente tem um pouco conhecimento desse amor de Deus que é revelado no Evangelho, a gente começa a compreender, mesmo sem o entendimento profundo da letra da Bíblia, mas conhecendo o amor de Jesus, que dá vida ao Novo Testamento, a gente começa a entender o que Jesus deseja de cada um de nós. Foi mais ou menos assim a frase que a gente leu ontem. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora nos fala pelo seu Filho. Até Jesus, os profetas falavam em nome de Deus, mas Jesus é o próprio Deus. Os profetas diziam, assim diz o Senhor, mas Jesus diz, eu, porém, vos digo. Ele é o mensageiro e a mensagem. Ele é o próprio conteúdo da mensagem que proclama. Não temos outra mensagem a proclamar, a não ser Jesus. Ele é o conteúdo do Evangelho. Então, é de uma profundidade imensa. E quando eu falo de relacionamentos, a gente tem que agradecer a Deus quando a gente consegue conviver com pessoas, no nosso olhar, mais difíceis do que a gente. Não é? Porque a gente precisa verificar que o propósito de Deus de nos incluir nesse mundo, seja na nossa família, seja no grupo da casinha, seja no grupo de amigos, é para que nós possamos ser bênçãos na vida das pessoas. Então, para que a gente seja uma bênção na vida de alguém, é preciso que a pessoa reconheça em nós as atitudes e enxergue o próprio Jesus Cristo através de cada um dos nossos gestos. Os milagres não vão deixar de acontecer, porque a gente vivencia, porque Deus é Deus, e os milagres conseguem ser realizados por Deus, independente da nossa forma de enxergar, da nossa forma de ver. O que foi que eu aprendi essa semana com Deus? Os meus filhos mais doentes foram aqueles para quem eu vim. Então, o desafio de um relacionamento complicado, Deus espera que a gente possa dar frutos e caminhar diante daquele relacionamento. A gente enxergar uma situação difícil que o outro está vivendo, seja com uma pessoa alcoólatra, seja com uma pessoa depressiva, seja com uma pessoa doente, é inegável que tem que dar um impacto na gente. Mas a gente tem que dizer, em Deus,
essa pessoa vai encontrar uma via para caminhar com esse problema. Porque a única resposta é essa. A solução do problema é Deus. Não adianta a gente procurar outras formas para encontrar a solução. Evidentemente que as ajudas são intercorrências no caminhar da solução, como ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, uma vida mais saudável de alimentação, mas a cura do problema somente Deus pode dar. E isso depende muito das nossas escolhas. A gente depende muito de eu escolher. Se eu escolher Deus, eu preciso ficar atenta, por exemplo, a esse puxão de orelha que ele me deu essa semana, quando ele me puxou e disse: Angélica, eu quero lhe dizer isso, isso, isso. E graças a Deus eu pude compreender a mensagem dele, que eu posso compreender que eu preciso ir muito da sua orientação. Então, hoje, eu queria muito fazer uma oração com vocês nesse sentido. Em primeiro lugar, eu queria que nós pudéssemos todos estar concentrados neste momento. Neste momento, tentando tirar do coração da gente tudo que pode ser tirado, para que a gente possa fazer um clamor a Deus nessa hora. E eu quero que vocês repitam, ou então pensem, para que vocês sejam vocês que possam estar dizendo isso. Deus e meu Senhor, eu não quero mais cometer os erros que eu cometi lá atrás. Eu quero ser uma mulher e um homem diferente. Eu quero, Senhor Jesus, que tu possas me batizar neste momento com o teu Santo Espírito. Transfigura o meu coração, para que as minhas atitudes possam refletir o Deus que tu me ensinou a amar. Aquele que me criou e que pode retirar do meu coração todos aqueles sentimentos que não são teus. Não permitas, Senhor, que aquela mulher e aquele homem que está escondido no meu coração, que tu sonhastes para que eu fosse, e que está escondido através de tantas coisas do mundo, que ela possa verdadeiramente se desvencilhar de todas essas coisas para que possa surgir como nova criatura em ti. Senhor Deus, eu te peço nesse momento, não permitas que eu saia desta reunião da mesma forma. Faz com que eu possa mergulhar, Senhor, nas tuas mãos. Faz, Senhor, com que o teu Santo Espírito possa me inundar, Senhor, nesta noite, retirando de mim, Senhor, todas essas atitudes que não refletem o teu rosto em mim, Senhor. Eu quero ser uma mulher diferente. Eu quero ser um homem diferente. Eu quero, Senhor, te servir, Senhor, da forma que tu sonhaste para mim. Eu quero cumprir o propósito, Senhor, que tu tens para a minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Eu sei, Senhor, que eu sou tão frágil às vezes, Senhor, que eu me vejo, Senhor, angustiada. Eu me vejo, Senhor, depressiva. Eu me vejo triste, Senhor. Eu vejo meu coração tão apertado, Senhor, com tantas inseguranças e medos. Mas eu sei que tu podes tirar tudo isso de mim, Senhor. Porque tu me escolhestes um dia, Senhor. Porque tu sabias, Senhor, que tu ias me batizar, Senhor, que tu ias transformar o meu coração, que eu ia escutar os teus ensinamentos, que eu ia escutar as tuas mensagens, Senhor, e que eu ia tentar te seguir, Senhor. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa ser diferente. Ajuda-me, Senhor, para que eu não fique desanimada, Senhor, que a tua esperança esteja sempre atenta, queimando no meu coração, para que eu possa enxergar essas misericórdias que se renovam a cada manhã na minha vida.
e que possa enxergar que és tu, Senhor, que estás ao meu lado, que tu estás me dando a mão, que tu estás me motivando, Senhor, para ser uma nova criatura. Eu não quero continuar do jeito que eu sou, Senhor. Eu quero modificar o meu temperamento, eu quero modificar o meu coração, eu quero aprender a ser feliz contigo, Senhor. Retira, Senhor, os momentos de tristeza da minha vida, Senhor. Porque eu sei que tu podes me dar um banho e um batismo com teu Espírito Santo, Senhor, me fortalecendo e me fazendo, Senhor, ser cheia de esperança e sendo bênção na vida dos outros. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero derramar bênçãos por onde eu passar, porque eu sou uma filha querida tua, Senhor. E eu sei que tu podes reproduzir em mim uma réplica, Senhor, do teu amor, Senhor, como tu quiseste que eu fosse desde que eu te conheci. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu reconheço, Senhor, eu não vivo sem ti. Eu só vivo por tua causa, Senhor, e por conta do teu grande amor. Senhor, transfigura, Senhor, transforma o meu coração. Retira esses hábitos antigos da minha vida, Senhor. Esses hábitos tão repetitivos, Senhor, que me fazem ser tão ruim às vezes, tão mesquinha, Senhor. Eu sei que eu posso ser diferente porque eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero ser uma mulher nova. Eu quero nascer de novo, Senhor. E eu sei que tu podes fazer isso na minha vida, Senhor. Eu sei que tu podes fazer, Senhor. E eu sei que tu vais fazer, porque tu és aquele que atende a súplica de um filho, Senhor, que pede, Senhor, que se humilha diante de ti, Senhor. Porque nós não vivemos sem ti, Senhor. Louvado seja o teu grande nome, Senhor. Toda honra e toda glória a ti, meu Pai querido e amado. Obrigada por esse conteúdo, por essa mensagem do teu filho amado e querido nas nossas vidas, Senhor. A ti, Senhor, entregamos as nossas vidas mais uma vez nessa noite. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E tudo, Senhor, eu sei que tu estás ouvindo, porque tu és presente em nossas vidas, Senhor. E a tua palavra diz que quando estamos verdadeiramente voltadas para ti, Senhor, tu estás presente, Senhor. E eu sei que tu nos escutas, Senhor. Eu sei que tu estás aqui conosco, Senhor. Eu sei, Senhor, que todas nós queremos ser diferentes e sabemos que podemos ser diferentes. Sabemos que podemos ser transformados, Senhor, porque tua misericórdia se renova a cada momento em nossas vidas. Oh, Jesus, tudo nós te pedimos, em nome do teu Filho amado e querido Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Então. Alguém quer dizer alguma coisa?